Hello, people! Meninos, vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre interferência, tá? Dando continuidade ao nosso assunto. Nas aulas anteriores, a gente havia definido os fenômenos ondulatórios. E aí a gente já tinha definido a diferença entre refração, reflexão, difração, polarização, interferência, ressonância, batimento. Mas a gente identificou a diferença entre esses fenômenos, porém a gente não tinha ainda aprofundado em cima da interferência, né? Identificar realmente quando que ela é construtiva, quando que é destrutiva. Então é o foco da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, imagina o seguinte, eu tenho um observador bem aqui, tá? E esse observador ele está recebendo um sinal de onda dessa fonte 1, representado por essa ondinha aqui, bonitinho, coisa mais linda. Aí, o que acontece? Ao mesmo tempo em que ele recebe esse sinal de onda, este observador aqui está recebendo também o sinal de onda dessa fonte 2, que é o que está sendo representado aqui. Pessoal, primeira observação que eu quero fazer para vocês, essas duas fontes elas emitem a mesma onda. Se você comparar aqui, ó, o tamanho é igualzinho, a amplitude é igualzinho, frequência é igualzinho, é tudo bonitinho, tá? Então, eles emitem a mesma onda. Como vocês podem observar aqui, ó, essa primeira fonte, a fonte 1, a onda que está saindo dela é uma crista, né? Logo depois um vale e assim sucessivamente. Aqui a mesma coisa, ó, a primeira que sai também é uma crista. Então, quando as ondas elas estão assim iguais nas duas fontes, saindo do mesmo jeito, a gente diz que essas fontes elas estão em fase. Isso é importante, porque se elas estiverem saindo, por exemplo, aqui está representada uma crista e aqui está representando um vale, a gente vai dizer que essas fontes elas estão fora de fase. Isso vai interferir mais na frente quando a gente for ver a formulazinha da interferência, tá? Então, nesse caso, neste momento agora, eu tenho duas fontes que elas estão em fase. E aí, o que acontece? Aqui, onde o observador está, se você observar, você vai observar que aqui tem uma crista chegando da fonte 1, mas o que está chegando da fonte 2 é um vale. E aí vamos lembrar lá das aulas anteriores, pessoal. Se eu tenho uma crista de encontro com um vale, que tipo de interferência eu tenho aqui? Crista com vale vai me dar uma interferência destrutiva. Muito bem, para quem lembrou. Interferência destrutiva. Então, essa representaçãozinha, esse desenhozinho aqui, é de uma interferência destrutiva. Mas como que a gente vai identificar isso daí de forma mais direta? Ó, se eu pegar essas duas fontes, né, esses dois desenhos, e colocar um do ladinho do outro, assim, a gente vai perceber que uma fonte, a onda andou mais do que a outra fonte. Ó. A onda andou menos para chegar até o observador. E aí, o que a gente vai observar agora? A gente vai observar que elas andaram distâncias diferentes, então eu vou ter uma diferença de caminho entre as duas fontes, tá? Deixa eu pegar uma cor bem bonita para vocês, roxo. A minha fonte 1, essa onda percorreu essa distância aqui, ó. Vou chamar essa distância de distância D1, certo? A minha fonte 2 percorreu essa distância aqui, que é nitidamente menor, e essa distância eu vou chamar de D2. Isso significa dizer que as duas fontes percorreram elas têm uma diferença de caminho, uma diferença de distância, que está aqui representado pelo ΔD. Então, esse ΔD que eu coloquei bem aqui representa a distância que a onda percorreu da fonte 1, menos a distância que a onda percorreu pela fonte 2, é a diferença de caminho. Porém, se a gente observar a figura, essa diferença de caminho ela é exatamente igual a esse pedacinho aqui, ó, porque todo o resto está igual. Então, a diferença de caminho é só essa cristazinha aqui, esse pedacinho.
E aí vamos lembrar, isso daqui não é uma onda inteira. Para ser uma onda inteira, teria que ser daqui até aqui, ó. Então, na verdade, isso daqui é apenas meia onda. Então, eu posso dizer que esse ΔD aqui da gente foi apenas meia onda. Não foi uma onda inteira. Então, a diferença de caminho foi de metade de uma onda. Vamos ver uma outra situação de interferência destrutiva. O que vai chegar aqui do outro lado é crista com vale, como a gente tinha representado antes, por isso que é destrutiva, tá? Mas olha para o desenho aqui anterior, mesma coisa. Pela fonte 1, a onda percorreu uma distância D1. Pela fonte 2, a onda percorreu uma distância D2. E essa diferença de caminho está representada aqui pelo ΔD, onde esse ΔD representa o que seria a distância 1 menos a distância 2, certo? E aí, mais uma vez, olhando para a figurinha, aqui, ó, eu vou ter daqui para cá uma onda e mais meia onda. Ou seja, na verdade, gente, a gente vai ter 3 pedaços de meia onda. Então, que é uma onda e meia. O meu ΔD é uma onda e meia, que é a mesma coisa que eu escrever como sendo 3 pedaços de meia onda, que é o lambda sobre 2. Confere? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer o mesmo raciocínio, ó, olhando para cá. As duas fontes estão emitindo onda do mesmo jeitinho, ó, crista bonitinho. Então, esse exemplo também é um exemplo de fontes que estão em fase, certo? Elas estão saindo iguais das duas fontes, então tá bonitinho em fase. Porém, quando elas se encontram aqui, ó, é vale com vale. Pessoal, como a gente definiu lá na interferência, vale com vale é interferência construtiva, crista com crista, interferência também construtiva. Então, aqui eu tenho interferência construtiva. Confere? Na hora que eu deitar as fontezinhas, que nem a gente fez o desenhozinho no slide anterior, a gente vai perceber que a distância, a diferença de distância entre os dois caminhos, ó, que nem a gente fez lá. Vamos lá, na fonte 1, a onda percorreu uma distância D1. A onda que saiu da fonte 2 percorreu uma distância D2, aqui. E esse ΔD que a gente está representando aqui seria a distância D1 menos a distância D2, que nem a gente fez antes. Qual é a diferença? Lá na destrutiva só tinha um pedacinho de nada aqui, que era meia onda. Aqui na construtiva, ó, quem é essa diferença de caminho? É uma onda inteira, gente. Então, essa nossa diferença de caminho vai ser um lambda inteiro, ou eu posso escrever esse lambda inteiro como sendo 2 pedaços de meia onda. Por que eu fiz questão de escrever assim? Porque a gente vai ter que achar um padrão, gente. Então, como o nosso padrão no começo foi lambda sobre 2, eu estou fazendo um padrão sempre escrevendo com lambda sobre 2. Então, aqui seriam 2 pedacinhos de meia onda. Outro exemplo de construtiva, ó, tá chegando aqui vale com vale, então interferência construtiva, só que a diferença de caminho entre a onda percorrida pela fonte 1 e a diferença de caminho da onda percorrida pela fonte 2, que é aqui o nosso ΔD de novo, ó, que é D1 menos D2 de forma direta, vamos analisar aqui, ó, na figura. Daqui para cá eu tenho uma onda, confere, ó, daqui para cá, assim como daqui para cá eu tenho mais uma onda. Então, na verdade, a gente tem aqui, ó, 2 ondas. Então, minha diferença de caminho vai ser 2 lambdas ou 4 vezes lambda sobre 2, 4 pedacinhos de meia onda.
Pessoal, com isso a gente vai chegar na fórmula da interferência em si, que é ΔD igual a N lambda sobre 2, onde ΔD é a diferença de caminho, como a gente tinha analisado, e o N vai nos indicar se essa interferência é uma interferência construtiva ou se essa interferência é uma interferência destrutiva. Lembrando que esse padrão que a gente utilizou é um padrão para as ondas em fase. Ah, professor, e se as ondas não estiverem em fase? Se elas não estiverem em fase, elas estiverem em oposição de fase, a gente vai inverter esse padrão aqui, ó, que eu coloquei. Em vez de par representar uma interferência construtiva, o par vai representar uma interferência destrutiva. Então, se a gente tiver em uma questão nítido em que as ondas elas estão em oposição de fase, a gente vai inverter esse parâmetro. Par vai representar destrutiva e ímpar vai representar construtiva. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos fazer alguns exemplos. Primeira questão de exemplo para a gente treinar hoje. Azul é bonito. As figuras a seguir representam uma foto de um esquema em que F1 e F2 são fontes diferentes de ondas mecânicas planas, coerentes e em fase, oscilando com frequências de 4 Hz. As ondas produzidas propagam-se a uma velocidade de 2 metros por segundo. Sabe-se que D é maior do que 2,8. D representado aqui na figura. Essa distância aqui é maior do que 2,8. E que P é o ponto em que é um ponto vibrante de máxima amplitude. Pessoal, o que é que significa ele me dizer que em P é um ponto vibrante de máxima amplitude? Pessoal, se a amplitude é máxima, então quer dizer que ele está vibrando bastante. Então ele está me dizendo aqui, ó, de certa forma, que eu tenho uma interferência construtiva. Certo? Então, a interferência construtiva. Assim como, se a gente voltar aqui um pouquinho no enunciado, quando ele fala F1 e F2 são fontes diferentes de ondas mecânicas planas, coerentes e em fase. Então, essas fontes estão em fase, quer dizer que par é construtiva e ímpar é destrutiva. Então, se essa interferência é uma interferência construtiva, então eu vou procurar um N par. Nessas condições, o menor valor de D deve ser em metros, né? Então, vamos lá, tem os itens. Seguinte, pessoal, primeira observação, eu não tenho o comprimento de onda dessa onda. E a nossa fórmula de interferência depende do comprimento de onda. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que calcular aí é o comprimento de onda. Como, professora? Vamos lá, pessoal, lembrando da fórmula fundamental da ondulatória, sabendo que V é igual a lambda vezes F. Então, velocidade 2, comprimento de onda não sei, mas eu quero saber, frequência é 4. Então, isso significa dizer que o comprimento 2 dividido por 4 vai ser igual ao nosso comprimento de onda. Então, o comprimento dessa onda vai ser de 0,5 metros. Próximo passo, lembrar da formulazinha de interferência, onde diz que ΔD é igual a N vezes lambda sobre 2. Pessoal, ele quer a menor distância possível para que essa interferência seja construtiva. Se ele quer o mínimo possível, então eu vou usar o N mínimo possível. Qual é o N mínimo possível que eu posso colocar aí sendo par? O menor número par possível que eu posso substituir aí, galera, é o número 2, né? Então, vamos lá. Eu vou dizer que o meu ΔD vai ser igual a 2 vezes 0,5 sobre 2. 2 vai embora.
Então, o meu ΔD vai ser igual a 0,5 metros. Porém, quem é o ΔD? ΔD é a diferença de caminho. Que caminho? Aqui, pessoal, voltando para a figura, ó. A minha fonte 2, a distância dela para o ponto P é Dzão. A distância da fonte 1 para o ponto P é 2,8. Então, a diferença de caminho vai ser D menos 2,8 igual ao 0,5 que a gente encontrou. Então, o D vai ser igual a 0,5 mais 2,8. Então, o D vai ser igual a 3,3 metros. Então, aqui, ó, letra E, galerinha. Vamos lá. Última questão de exemplo por hoje. Duas fontes de ondas sonoras situadas nos pontos F1 e F2 emitem ondas de mesma frequência e em fase. Olha, muito importante. Em fase quer dizer o quê? Que para a interferência construtiva e para a interferência destrutiva. Uma pessoa situada no ponto P recebe as duas ondas com a mesma intensidade e não nula, vindas diretamente das fontes. A figura abaixo mostra a disposição das fontes da pessoa. Então, vamos lá. A pessoa está aqui, a fonte 2 está a 3 metros da pessoa, a fonte 1 está a 4 metros da fonte 2. Pessoal, olha para a figura, coisa mais linda aqui, triângulo retângulo. Se esse lado aqui é 3 e esse lado aqui é 4, então esse lado aqui, que é a hipotenusa, tem que ser o que, galerinha? Pelo amor de Deus, tem que ser 5 metros. Então, a distância da fonte 1 para a pessoa é de 5 metros. O maior comprimento de onda em metros que deve ser emitido pelas fontes para que a pessoa não escute o som produzido por elas. Pessoal, não escutar. Não escutar quer dizer que as ondas estão se anulando. Se elas estão se anulando, significa dizer que essa onda aqui que eu estou procurando, essa interferência é uma interferência o quê? Destrutiva. Confere, galerinha. Então, vamos lá. Tem que ser destrutiva. Se tem que ser destrutiva, então eu tenho que lembrar que o meu N tem que ser ímpar. Então, vamos lá. Lembrando que ΔD é igual a N, que multiplica lambda sobre 2. Muito bem. Nosso ΔD vai ser 5 menos 3. Tem que ser igual. Maior comprimento de onda, galera. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Se eu estou procurando na questão o maior comprimento de onda, então eu vou procurar usar o menor N. Confere? Só que esse N tem que ser ímpar. Ímpar porque é uma interferência destrutiva. Então, qual é o menor N ímpar que a gente pode usar? O menor N ímpar que a gente pode usar é 1. Então, 5 menos 3 tem que ser igual a 1, que multiplica lambda sobre 2. Então, 2 vai ser igual a lambda sobre 2. Então, lambda vai ser igual a 4 metros. Isso nos leva a item D de dado. Confere, pessoal. Ops, apaguei foi tudo. Vamos ajeitar aqui, que ficou um Mzinho feio. Pronto. 4 metros. Bom, galera, por hoje foi só interferência. Então, fica como tarefa de casa página 251 e página 261, questões 13 e 14, da 261, 251 é a página toda, tá? Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Façam a tarefa até a data demarcada na parte de tarefas. Beijo, galera!